Olá, boa noite, seja bem-vindo ao programa Miramar Desporto. Já sabe, é o seu programa favorito das noites da televisão Miramar, todas as segundas-feiras, das 22 às 23 horas. Nós estamos juntos neste espaço. E começa hoje o Miramar Desporto, num dia em que Moçambique conheceu os seus adversários para o CAN 2025. Moçambique vai enfrentar as seleções do Gabão, Camarões e também Costa do Marfim. Serão estas seleções as adversárias de Moçambique nesta grande prova futebolística ao nível de África. Vamos falar mais relativamente a este assunto no programa de hoje, também com a ajuda dos nossos comentadores João Chicote e Albino Muyambo. Vamos falar também sobre Caifadine Manasse, que é o novo Ministro da Juventude e Desportos, ainda hoje no programa, mas temos outros destaques, por isso vamos olhar para eles antes de seguirmos aqui com as principais notícias do dia no Miramar Desporto, que é o seu programa desportivo. Já sabe que é aqui que falamos sobre todas as modalidades, todas as segundas-feiras. Por isso, vamos então aos outros destaques do programa. O mercado de transferências continua ao rubro no país. São cada vez mais os jogadores moçambicanos a crescer internacionalmente. O jogador de futebol Alex Batista quer chegar à equipa principal do Ferroviário de Maputo. Pois bem, são estes mais alguns destaques do programa de hoje. Vamos começar então por olhar para esta notícia, pois esta cerimónia foi realizada há instantes em Rabat, Marrocos, este que será o país anfitrião do CAN 2025. A Seleção Nacional de Futebol está inserida no grupo F e vai defrontar as seleções do Gabão, Camarões e também Costa do Marfim. O sorteio, como eu disse, foi realizado na noite desta segunda-feira em Rabat, Marrocos, que é o país anfitrião desta grande prova futebolística. O jogo de abertura será entre Marrocos e Comores, seleções que fazem parte do grupo A. A cerimónia contou com a presença de grandes personalidades do futebol africano. O CAN será disputado, deixe-me lembrar-lhe, de dezembro deste ano a janeiro de 2026 em Marrocos. E agora vou então, embora esteja a ver aqui no seu ecrã, então, a composição das equipas que vão fazer parte desta prova, deixe-me lembrar que o grupo A é composto pelas seleções do Mali, Zâmbia, Comores e também Marrocos. O grupo B pelas seleções do Egito, África do Sul, Angola e também Zimbábue. O grupo C pelas seleções da Nigéria, Tunísia, Uganda e Tanzânia. Temos também o grupo D pelas seleções do Botsuana, Benin, República Democrática do Congo e também o Senegal. E temos também o grupo E pelas seleções de Burkina Faso, Guiné Equatorial, Sudão e Algéria. E por fim temos o grupo F pelas seleções de Moçambique, Gabão, Camarões e também Costa do Marfim. São esta é então a composição das equipas que vão fazer parte do CAN 2025, esta grande prova que vai poder acompanhar de dezembro deste ano a janeiro de 2026. Temos então aqui estas equipas, grupo A, B, C, D, E e F. Lembrando-lhe mais uma vez que Moçambique faz parte do grupo F e tem então estas importantes seleções, importantes adversários pela frente. Lembrando mais uma vez, Costa do Marfim, Camarões e Gabão. Tenho aqui em estúdio os nossos comentadores esportivos que vão ajudar-nos a olhar para esta informação. Esta cerimónia que aconteceu em Marrocos, Rabat, e terminou há poucos instantes, onde o país anfitrião aqui disse que vai fazer de tudo para acolher da melhor forma esta grande prova. Moçambique estava lá, fez-se representar pelo selecionador nacional. João Chicote, boa noite. O que podemos dizer do grupo em que está inserido Moçambique com estas seleções que eu acabei aqui de mencionar? Boa noite. Boa noite. É um grupo difícil.
Grupo difícil porque somos, em princípio, o último da pote. Se somos o último da pote, significa que não temos a mesma, digamos, do ponto de vista literal, a mesma dignidade que outras equipas, que outras seleções, obviamente, possuem. No caso, por exemplo, o Camarões já venceu por 5 vezes o Campeonato Africano de Nações, quer dizer que não é uma seleção pequena. Tanto o Camarões venceu em 84, venceu em 88, venceu em 2000, venceu em 2002 com Patrick Mboma, Samuel Eto'o. Quando o Samuel Eto'o começa a surgir para as seleções nacionais, recordo, fazia no início a dupla com o Patrick Mboma, depois ganhou a titularidade a partir de 2003 seguintes e em 2017. Então, veja que só nos anos 2000, que o Camarões venceu em 2000, venceu em 2002, venceu em 2017. Então, para além de muitas participações que o Camarões tem na fase final da Taça das Confederações Africanas. Então, depois, com outro adversário, que é a Costa de Marfim, que tem 3 títulos também, tem 3 títulos africanos com a Costa de Marfim, venceu em 1992, venceu em 2015 e viria a vencer novamente em 2024. Então, estamos num grupo em que temos equipas ganhadoras do Campeonato Africano de Nações. Então, não são quaisquer equipas. O único adversário que o Moçambique pode usar, assim, defrontar de pés juntos, talvez seja o Gabão. Mas atenção, que o Gabão tem uma melhor posição no ranking FIFA porque está na 84ª posição e o Moçambique está na posição 96ª posição. Então, por assim dizer, somos os mais fracos do grupo, mas isso é, atenção, volto aqui a referir, que é uma acessão literal, que é uma perspectiva meramente teórica, sem querer dizer que não haja condição, que não haja capacidade para Moçambique dar mostra à situação. Agora, um outro elemento é que, mesmo do ponto de vista de valias, do ponto de vista de jogadores, se nós quisermos e ser mais concreto, as outras seleções têm mais valias. Por exemplo, a seleção Costa-Marfinense vale mais de 200 milhões de dólares, de euros, aliás. Idem para a seleção camaronesa, que vale por aí 200 milhões de euros. Não, a seleção moçambicana não vale isto. E a seleção gabonesa, a sua referência é a Boumeng, que também está nas Arábias, do ponto de vista de referências. Para a seleção Costa-Marfinense, camaronesa, nem precisamos comentar, até porque a Costa de Marfim é a última campeã africana de nações. Então, por assim dizer, estamos num grupo difícil, mas não deixa de ser um grupo que podemos fazer algumas surpresas. Atenção, o Ghana há tempos era uma grande seleção, conseguimos ombrear e ter bons resultados. O Egito, que também é uma super seleção, conseguimos empate, ou seja, empatamos, ficamos felizes. Então, espero que desta vez Moçambique produza alguns bons resultados, ciente de que com pés assentes no chão, de que o adversário mais fácil, aliás, mais fácil não, mais próximo de Moçambique é o Gabão, porque o mais fácil é Moçambique. Muito bem, aqui a opinião de João Chicote relativamente então às seleções que vão ficar frente a frente com os Mambas neste CAN. Albino, boa noite. Há quem diga que se fosse há um tempo atrás poderíamos ter medo destas seleções, como disse o João, que são vencedoras, a Costa do Marfim, Camarões, mas hoje em dia isto já não é um problema e Moçambique pode e vai conseguir vencer. Boa noite. Boa noite à Ângela, boa noite ao João e boa noite a quem nos segue lá em casa. Efetivamente é um grupo difícil, mas no futebol hoje já não há equipas fáceis e também não há equipas imbatíveis. Acredito que estamos num grupo onde está o campeão em título, Costa de Marfim. Tem os Camarões que fizeram um mau CAN, o último CAN não foi bom para Camarões. Gabão tem Aubameyang, que é um jogador superlativo, um dos melhores de África nos últimos 10 anos. Mas nós também temos Gianni Catamo, joga no Sporting, é pretendido por alguns clubes da Premier League.
temos um dos melhores defesas africanos da atualidade, Renildo Mandava. Vamos ter Bruno Wilson. Temos uma seleção competitiva. Do ponto de vista teórico, somos os mais fracos, na teoria. A partida, Costa de Marfim e Camarões são favoritos a passar de fase, mas atenção, o Gabão e o Moçambique têm uma palavra a dizer. Gabão é uma equipa que tem jogadores que jogam na Bundesliga, na Premier League, mas muitos deles atuam no futebol francês. Moçambique tem jogadores que atuam na segunda Liga Turca, em Portugal, segunda divisão, enfim, é um grupo difícil, mas olhando para todos os grupos também não é um grupo fácil. E acredito, Chiquinho Conde já reagiu, disse que a meta é qualificar Moçambique à fase a eliminar, o que não vai ser fácil, mas o selecionador conhece melhor do que ninguém os grupos. O presidente da federação também já reagiu, diz que o organismo fará tudo para dotar a nossa seleção de condições para estar bem preparados. Acredito, Ângela, que podemos fazer uma gracinha, é o grupo da morte, porque uma daquelas seleções, eu acredito, tanto Camarões e Costa de Marfim, uma delas vai ficar pelo caminho, porque Gabão e Moçambique também farão tudo. É muito importante neste grupo entrarmos, não perder o primeiro jogo, a semelhança do que foi no grupo com Gana, Cabo Verde e Egito. Temos que fazer um bom resultado no primeiro jogo, tentar vencer o Gabão, o que não é impossível. Hoje temos jogadores com muita experiência internacional. Renildo, Jenny, companhia, o próprio Mexer, são jogadores que já jogaram em grandes palcos na Europa. Sabem o que é um jogo de grande envergadura, de grande exigência. O que se apela aqui é o patriotismo, que haja gelo, que haja tudo para que os jogadores se sintam acarinhados, que haja uma boa preparação, que o Mr. Chiquinho Conde faça um bom mapeamento de novos jogadores que possam entrar. Acredito que o grupo assim deve estar aberto para a entrada de novos jogadores, que convoquemos jogadores de Moçambola que realmente tenham qualidade, porque convocar só para fazer número desta vez não vai dar. Eu acho que a meta tem que ser mesmo, num grupo deste, passarmos para a fase seguinte, porque o grupo é difícil, mas não há impossíveis no futebol moderno, Ângela. João, concordas aqui com a opinião do Albino? Temos Jenny, temos Renildo, os jogadores estão habituados a este tipo de pressão e a jogar com grandes equipas também? Sim, temos Jenny, mas também a Costa de Marfim tem o Fofana, tem o Vado, tem o Sangaré, tem Evan Dica, tem vários jogadores também de superlativos. A questão, para mim, administrativa se encontra, a questão do plantel também, atenção, o nosso plantel é reduzido. Por que nós damos vantagens literal ao Camarões e à Costa de Marfim? Não é porque nós temos vontade de dar vantagem porque nós somos patriotas, não, somos patriotas. A questão é que o nosso plantel, então, se nós pegamos o nosso 23, com o 23 da Costa de Marfim e o 23 do Camarões, portanto, eles têm muito mais opções do ponto de vista de qualidade individual. Daí então, poderem recrutar jogadores do Moçambola, como disse aqui o Albino, bons jogadores. Sim, bons jogadores, porque não sei se também o Moçambola tem essa capacidade de oferecer até dezembro bons jogadores. Eu tenho dúvida que na época tanto haja bons jogadores, porque isso não se faz em 24 horas, não se faz, é tempo, é um percurso, é um processo, é um investimento que tem que ser feito no campeonato, são muitos recursos e é toda uma planificação tendente a esse aspecto. E para mim, o mínimo é um ciclo olímpico, mínimo 5 anos. Sem 5 anos, todo exercício que vai ser feito, se não fazemos no ciclo olímpico, é tudo ad hoc, é tudo improvisado. Então, onde que eu quero chegar? É que não temos sim uma boa seleção que pode tentar chegar o mais longe possível, como disse o Mr. Chiquinho Conde há pouco, que é de chegar à fase liminar. A fase liminar seria a passagem para os oitavos de final, assim queria dizer. Mas vamos ver, porque sempre a nossa participação termina na fase de grupos, às vezes sem vitória. O último campeonato africano não ganhamos, empatamos e ficamos felizes.
Não, veja só onde... o empate não é E veja só onde que nós estamos. Ficamos satisfeitos só com o empate, não com vitória. Então, estamos mal. Temos que reconhecer esse aspecto. Estamos mal. Não é só mal, muito mal. Para já, a nossa participação é intermitente. Acontece 13 anos depois, muito tempo depois. E depois, quando qualificamos, conseguimos 2 empates e ficamos todos satisfeitos. Interessante. Porque eram com equipas supostamente superlativas, mas depois passamos a ter a informação de que afinal os superlativos não são tão superlativos, porque o Ghana sequer conseguiu qualificar ao Campeonato Africano de Futebol com Comores. Então, aí está a dinâmica que nós também temos que fazer uma reflexão. Afinal, o Ghana não é tão forte, não é tão grande Ghana como se pensava. Né? Festejamos todos aqui, empatamos com o Ghana, tudo. Depois o Ghana descobrimos que Ghana não é grande coisa, também nem qualificou para o Campeonato Africano das Nações. Não, para dizer que nós não podemos viver de pensar que o empate é suficiente. Temos que pensar também nas vitórias, na qualificação ao Campeonato Africano de Futebol, mas também com vitórias e com passagem para os oitavos de final. E concordo aqui com o Chiquinho Conde. Mas a questão é o que fazemos para chegar aos oitavos de final. Agora, o trabalho que é feito para esse objetivo, eu acho que muito incompetente. Essa é a minha opinião. Acho muito incompetente. Creio que há um exercício muito forte ao nível interno de dar substância ao Campeonato Moçambicano de Futebol, ao Campeonato Nacional de Futebol, mas do ponto de vista de investimentos, do ponto de vista de instrumentos jurídicos que regulam o próprio campeonato e todos os outros fatores me parecem muito incipientes para a tal desejada qualidade. Há pouco reclamávamos que o Bahia de Pemba, uma equipa que é patrocinada como uma multinacional, tem problemas de fome, reclamávamos do Teste África que tem problema de pagar salários. Já o Desportivo da Matola, antes de penetrar no Campeonato Nacional de Futebol, com problema de salário, quer dizer, não podemos ter um nacional de futebol com tantos esses problemas e esperar que dele saiam grandes jogadores. É impossível. Muito bem, vamos olhar novamente aqui então para a composição destas equipas, enquanto pergunto ao Albino aqui qual é que ele acha que é o grupo privilegiado aqui para o CAN 2025 e qual é o grupo de morte, Albino? O grupo de morte é o nosso, porque se olho para a Costa de Marfim, Camarões e Gabão, Moçambique, são seleções, pelo menos as 3, fortíssimas, com jogadores de nomeada, de enorme qualidade. O grupo B é muito interessante, Ângela. O grupo B é muito interessante. Temos o Egito de Mohamed Salah, do Abde, grandes jogadores. Temos a África do Sul, temos a Angola de Gibelé, temos o Zimbábue. Em condições normais aqui neste grupo, Angola passa no primeiro lugar, tendo em conta a fase de qualificação fantástica que fez. O grupo C tem a Nigéria, tem a Tunísia, tem o Uganda, mas a priori Nigéria e Tunísia vão passar. Embora o Uganda, adversário nosso na fase de qualificação mundial, seja uma equipa muito boa. E depois o grupo D. O grupo D é um grupo que, se Moçambique estivesse nesse grupo, eu, Ângela, apostaria que pudéssemos passar na segunda posição ou primeiro. Temos o Senegal, que a priori vai ocupar a primeira posição. Depois, o Congo também é uma boa equipa. O Congo e o Benin, creio que o Congo é uma equipa muito boa, vai passar. Mas atenção ao Botsuana. O Botsuana, nos últimos anos, cresceu muito e já nos cria problema. E depois, o grupo E, a Argélia, vai passar na primeira posição. Creio que Burkina Faso e Guiné Equatorial vão lutar, mas temos que ter atenção ao Sudão. É uma equipa boa, que vai fazer muitas dificuldades aos ditos favoritos, mas o grupo F é o grupo de morte, sem dúvida, onde está o campeão em título, tem o Camarões, que é um candidato ao título, o Gabão, por causa da Aubameyang e outros craques, e Moçambique. Queria só consubstanciar o que o João estava a dizer, sobretudo no nosso Moçambola. O nosso Moçambola tem que ser competitivo para dar ao Mr. Chiquinho Conde jogadores de qualidade, mas também o Mr. Chiquinho Conde tem que convocar jogadores que agregam valor na nossa seleção. Há jogadores que são discutíveis a sua convocação. Não vou nomear aqui, não vou dizer o nome de ninguém, mas precisamos de jogadores que, quando chegam à seleção, tem que ser opções reais. Não pode ser só jogadores para compor só os 23. E há problemas estruturais no nosso Moçambola. Há equipas que são amadoras. O Desportivo da Matola tem dificuldades.
O Bahia de Pemba esteve na última época, não sei se este ano vai ser uma equipa regular do ponto de vista de cumprimento das suas obrigações, pagava seu salário de 2 em 2 meses. Lembrando que ainda sequer regularizou esta situação, Sim. em Miramar tem essa informação. Ainda não regularizou. É uma equipa que é candidata a descer de divisão, que me perdoam os baianos ou os adeptos do Bahia de Pemba lá em Cabo Delgado, mas a sorte do Bahia de Pemba é que tinha um grande treinador, que tinha um compromisso com os jogadores, e se não fosse o compromisso do treinador e dos jogadores, a equipa estaria na segunda onda. Isso, acho que ninguém pode negar isso. E depois precisamos os nossos Big Five, os Ferroviários, o Songo e o Costa de Sol, não são tão competitivos assim. A própria Black Bulls, que é campeã em título, não é tão competitiva assim. Vimos agora quando esteve na taça Nelson Mandela, 3-4. Os treinadores, volto a dizer, os estrangeiros que vêm aqui, se são realmente bons, têm que agregar valor. Não vale nada contratarmos um treinador português ou de outra nacionalidade que, comparando com o nacional é melhor. Portanto, temos que contratar jogadores de qualidade, treinadores que agregam valor, que acrescentem bom futebol, porque o que se vê nos últimos tempos, estamos a trazer portugueses que só vêm a melhor dinheiro e vão embora. O exemplo concreto é o antigo treinador de Fervá da Beira, veio, ganhou dinheiro, basou, passa a expressão. Este ano tenho a certeza absoluta que aquilo Marcelino fará melhor. É moçambicano, é competente, tem provas dadas, é jovem, está a fazer um bom plantel. Acredito que vai fazer um bom trabalho. Em Songa ainda não temos treinador, mas se apostarem num treinador nacional, acredito que as coisas vão correr bem, porque os moçambicanos conhecem a realidade da casa. É verdade que a nacionalidade ou o ser moçambicano não é chancela de qualidade, mas também temos provas dadas, Ângela, que o ser europeu, o ser inglês, o ser português, o ser eslovaco, o ser sérvio também não agrega valor, não é chancela de qualidade, porque os últimos treinadores que o Songo teve é para esquecer mesmo e recebem muito dinheiro. E os moçambicanos, quando vão lá, não têm a mesma remuneração. Vou continuar a bater nesta tecla. É preciso valorizarmos os treinadores moçambicanos e os jogadores nacionais. Precisamos de um Moçambola de qualidade para que tenhamos jogadores de enorme qualidade. Portanto, Albino, antes mesmo de passar aqui para a reação do Presidente da Federação Moçambicana de Futebol face a este grupo de Moçambique, o selecionador terá então um ano de muito trabalho pela frente, onde terá que observar estes jogadores que o João e tu também falaste aqui, que estas equipas têm que mostrar, ou não? Têm que ficar aqui e têm que observar. É verdade. Primeiro tem que vir para Moçambique. Tem que treinar a nossa seleção, estando aqui. O Moçambola vai arrancar, os torneios de abertura vão arrancar. Então é imperioso que o Mr. Skin Conde venha para Maputo continuar o seu trabalho. Delegar o trabalho aos adjuntos é bom, ter uma equipa multidisciplinar, mas a presença de chefe é sempre muito bom. Portanto, é urgente o regresso do Mr. Skin para Maputo, onde vai começar a preparação para este CAN, que se adivinha difícil, tendo em conta o grupo F em que estamos situados. Agora, do ponto de vista de mapeamento de jogadores, Ângela, há jogadores moçambicanos a atuar na Europa. Temos que naturalizá-los e pô-los a jogar. Não consegue me explicar até hoje porque que o cadre não é convocado à seleção. Eu não sei se há alguma falha do ponto de vista burocrático, do ponto de vista legal, para o jovem ser cidadão moçambicano. Ninguém consegue dizer isto, mas em condições normais, o melhor jogador do Moçambola, o melhor marcador do Moçambola, tem que ser convocado para a seleção nacional. Aqui não é uma questão de ser nigeriano, congolês, senegalês, é ser bom jogador. E acredito que o Mr. Chiquinho, o critério de convocação é a qualidade. Então, que apareça alguém da federação, o próprio Mr. Chiquinho, quando regressar eu vou perguntar por que não convoca o cadro, porque o critério não deve ser desportivo, porque é melhor do Moçambola e, portanto, se é melhor do Moçambola, tem que estar na seleção. Agora, deve aparecer a dizer ou há alguma falha na legalização da nacionalidade dele ou há um outro problema, porque, sinceramente, há jogadores que estão na seleção que não valem nem 1% daquilo que o cadre vale. Porque se o Moçambola é o nosso campeonato, temos que internacionalizar a nossa primeira liga.
convocando os melhores. E o melhor é o cadre. E se não convocamos o cadre, acho que estamos a brincar. Muito bem, vamos então olhar para a reação de Faisal Cidade face ao grupo em que está inserido Moçambique. Acabamos de assistir o sorteio que se realizou para o CAN em Marrocos e calhou-nos o grupo F, um grupo bastante difícil naturalmente, e com um país anfitrião na abertura, logo a Costa do Marfim, temos os Camarões e o Gabão, mas vamos fazer o nosso melhor. Acho que todos os grupos são bastante equilibrados, temos que fazer o melhor, né, se conseguimos passar pelo segundo ou terceiro melhor do grupo, mas estamos habituados a superar jogos difíceis. Vamos mais uma vez irmos à luta, não é? Vamos organizar com muita antecedência, naturalmente com o apoio do governo, dar os parabéns também de boas-vindas ao novo ministro do Desporto e Juventude, Dr. Caifadine Manasse, uma pessoa que bastante conhecida nos meandros do país e naturalmente no desporto também. Vamos trabalhar todos para que possamos ter sucesso, para que pelo menos dignificarmos mais uma vez o futebol moçambicano, e trazendo novos jovens para a seleção nacional, e com alguma veterania acreditamos que podemos fazer muito melhor e dignificar o nosso país além fronteiras. Muito obrigado. Reação de Faisal Cidade depois então desta cerimónia onde ficaram conhecidas as seleções do CAN 2025. João, está confiante o Presidente da Federação? Sim, está confiante porque até ele avançou os possíveis pressupostos da qualificação para os oitavos de final, nomeadamente, que é passar no grupo, tentar primeiro as duas primeiras posições e, se assim não conseguir, ver se pode passar na perspectiva de terceiro melhor classificado. Então, há 3 vias para passar os oitavos de final. Primeiro e segundo lugar, se assim não conseguir, o primeiro ou terceiro bem colocado. Então, são hipóteses. Estamos sim num grupo difícil, ele reconhece esse facto. O grupo é de morte, já disse há pouco que o Camarões tem 5 títulos, a Costa do Marfim tem 3 títulos, mas também e são candidatíssimos, são prediletos a passagem para a fase seguinte. Então, tentamos explorar todas as alternativas possíveis e tentar encontrar o melhor resultado possível e em função disso, perspectivar tanto a passagem. Agora, este é um campeonato africano interessante para a zona 6 ou para a África Austral. São 7 países da África Austral que chegam à fase final do campeonato africano. Com exceção do grupo E, todos os grupos têm pelo menos um país da África Austral. Isso é interessante. Com exceção do grupo da Algéria, que tem Algéria, Burkina Faso, Guiné Equatorial e Sudão, este é o único grupo que não tem um país da África Austral. Então, todos os grupos têm um país da África Austral. Está lá a Zâmbia, está a África do Sul, Moçambique, está também Tanzânia, está a Botsuana, incluindo... Então, tudo isto mostra claramente que é um campeonato africano diferente, mas isso justifica-se. Porque e é histórico. Pela primeira vez, a Zona Austral da África coloca 7 seleções. Por que isto acontece? Porque a CAF decidiu abrir tanto para mais seleções, tanto a disputa da fase final, da fase de grupos do Campeonato Africano de Nações. E isto faz com que as equipas, entre aspas, medianas, como é o caso de Moçambique, uma equipa mediana, consiga penetrar também na fase final do Campeonato Africano de Nações. Então, aquelas equipas que não encontravam espaço no contexto africano
a partir dessa abertura, ou com mais equipas a poderem fazer parte da fase final, encontra seu braço, digamos assim, de participação nesta competição. O facto é que não estou a reduzir os esforços dos países, mas é um facto, é uma evidência que a abertura para o contexto africano faz com que as equipas medianas, portanto, não equipas do Moçambique sempre foi uma equipa do meio, não foi uma equipa top, nem uma equipa muito baixa, faz com que essas equipas participem e com alguma regularidade até na fase final do Campeonato Africano. Nós vamos observar agora uma curta pausa, mas logo que regressarmos vamos olhar então para Caifadine Manasse, que vai definir os destinos do desporto a nível nacional. É o novo ministro. Mas logo a seguir ao intervalo falaremos sobre este assunto. Até já.